Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Essa é a aula 87 e 88, continuação. Se você não assistiu a aula anterior, é importante que você assista, está na plataforma Plural. E você ficará mais informado sobre estes assuntos. Na aula 87 e na aula 88, nós falamos sobre medidas de tendência central. A ideia principal da medida de tendência central é você estudar três coisas principais em estatística. Tá? Esse assunto é recorrente. A partir da nossa nova base comum curricular, esse assunto vai ser começado a estudar desde o sexto ano, é um assunto próprio do nosso segundo ano tradicional, ou como de vocês são 30, o RD30, que significa fazer 2 anos, 3 anos em 2, então, no caso, está no final agora do nosso assunto do primeiro ano. Estatística, ela se divide em medidas de tendência central e medidas de dispersão. Então, existe aqui pelo menos três formas. Medidas de tendência central. Tendência central. São três. A média, que pode ser simples ou chamada de aritmética. Média simples ou chamada de aritmética. Ou média ponderada. Tá? Existe um caso específico também de média geométrica. Vou colocar um asterisco aqui e já mostro para vocês. Média geométrica. Ok? Média geométrica. Deixa ela ali no cantinho. Nós temos também a moda. Moda. Geralmente a moda é o assunto ou o valor que está mais em evidência, então aquele que mais aparece, o que mais aparece. E nós temos a mediana. Mediana é o valor central, tá? Mediana é o valor central. Ok? A mediana é o valor central. Dentro dessas medidas de tendência central, nós temos também medidas de dispersão. Então, a estatística é dividida em tendência central e medidas de dispersão. Então, medidas de dispersão. A dispersão em si, ela calcula o quanto aquilo está fora da média, tá? Então, ela calcula o erro das coisas. Então, vamos pensar assim. Se você tem uma pesquisa para eleições, se você tem pesquisa para algum candidato, então, as medidas de dispersão é que fala lá, a margem de erro é tanto para isso, tanto para aquilo. Tá bom? Claro que cada instituto pode fazer a sua pesquisa, né? E as influências das pessoas nem sempre é aquilo que eles fizeram na pesquisa, mas é por essa razão que a gente tem diversos tipos de medir isso. Nas medidas de dispersão, a gente tem o desvio médio. Desvio médio. Nós temos a variância. E o desvio padrão. Ok? Então, sobre cada um desses aqui nós vamos tratar. A gente já começou a falar sobre média, moda e mediana. Já fizemos 2 cálculos sobre este assunto. O professor quer relembrar aqui algumas coisas com vocês.
Então, imagina aqui três valores. Vamos colocar aqui o valor 3, o valor 4 e o valor 5. Esses são os nossos valores. Para você calcular a média é só fazer x1 mais x2 mais x3 e dividir para 3, ou seja, são três valores, então eu divido para 3. Se fosse 5, eu dividiria para 5. Então a média é média dada por um x e um tracinho em cima, tá certo? Só para o professor colocar aqui, escrever e colocar isso na frente. A média, um x e um tracinho em cima. Sinalzinho de igual. Essa aqui é a média. Então a média é igual a somatória de todos aqueles valores ali. Então, somando 3 mais 4 mais 5, vai dar 9, vai dar exatamente 14. Opa, vai dar quanto? 12. 12 sobre 3 é quanto? Não ouço ninguém. Exatamente. Ó, É média 4? é 4. Exatamente 4. Então, a nossa média aritmética é 4. Tá? Dentro da média aritmética também tem a média ponderada, só que depende dos pesos. Exemplo, se eu tivesse aqui 3, 3, 4, 5, 5, 5, certo? Ou seja, então esse aqui você pode observar que tem valores que estão sendo repetidos. Então, aqui entraria a média ponderada, tá? Então, a média ponderada, vou colocar um P de ponderado aqui, seria 2 que multiplica 3, mais 4, mais 3 que multiplica 5. No caso, como o 4 aparece uma vez só, aqui é 1 vezes 4, tá? Eu poderia colocar 1, mas não precisa. Então, vai ficar o 2 mais 1, que é o do 4, mais 3, que é o do 5. 2 vezes 3 é 6, 6 mais 4 é 10, e 10 mais 15, 25. Então, vai ficar 25 sobre 6. 25 sextos. Tá? Essa é a nossa média ponderada, ou seja, ela depende dos pesos. E o que significa o peso? Significa que essas partes se repetem mais vezes, ok? E ainda nós temos o nosso valor da moda. Ou seja, a moda entre esses três primeiros valores aqui não existe. Quando não existe, a gente coloca assim, ó, a modal, tá? Não existe moda. E a mediana é o valor que está bem no centro. Nesse caso aqui, o valor da mediana é 4. Mediana igual a 4. Ok? Deixa eu ver mais uma pessoa aqui. Ok. Falei para vocês que mostraria aqui que é uma média geométrica para vocês. Eu vou anotar aqui, você coloca como observação aí. Média geométrica.
Coloca como observação aí no seu material. A média geométrica, vou colocar MG aqui, é raiz x ou raiz n de A1 vezes A2 vezes A3 vezes AN. Ok? Traduzindo isso para números. Como eu quero fazer a média geométrica de 3, 4 e 5, tá? Como eu quero fazer a média geométrica de 3, 4 e 5, então a nossa média geométrica é igual a 3 vezes 4 vezes 5. Como são 3 valores, então a raiz aqui, ó, ela é cúbica. Ok? Então, novamente, ó. Média geométrica é A1 que multiplica A2, que multiplica A3, que multiplica a N, elevado a N aqui, que é o nosso índice da nossa raiz. Como média geométrica é 3, 4 e 5, ou seja, nossos valores nós estamos utilizando é o valor 3, o valor 4 e o valor 5, então nossa média geométrica é 3 vezes 4 vezes 5, ou seja, uma raiz cúbica desse valor. 3 vezes 4 é 12, e 12 vezes 5 dá 60. Então, nossa média geométrica é raiz cúbica de 60. Fazendo aqui a fatoração dos 60, nós temos quanto? Qual o valor dessa raiz cúbica? Lá. Não ouço ninguém. 60, Oi, tô aqui, calma. dá 30, dá 15, dá 5 e dá 5. Não tem como tirar nada dali? Tem? Não tem, né? Não tem. Foi com a raiz cúbica de 60 mesmo. Não tem nada com ao cubo aqui. Então, média geométrica, raiz cúbica de 60. Ok? Vamos tratar hoje ainda do nosso desvio médio e do nosso desvio padrão. Tá? Nosso desvio médio, nosso desvio padrão. E o valor da variância também. Tá? Porque já é a nossa próxima aula, que é a aula 89 e a aula 90. Antes de nós tratarmos sobre esses dois outros assuntos, o professor quer fazer aqui com vocês dois exercícios que ficou dessa aula ainda, que é a aula 87 e 88, que a gente relembrou aqui o que era. Deixa eu colocar aqui o assunto para vocês. Vamos limpar aqui a nossa tela. Esse assunto aqui. Aqui está na apostila de vocês. Bem simples, como que calcula a média aritmética? x1 mais x2 até chegar a xn, dividido por n. E algumas observações, né? Quando a média é ponderada, ou seja, você vai ter o peso multiplicado pelos valores x1, x2 e x3, e você vai somar os pesos. A moda é o elemento com maior frequência, ou seja, que aparece mais vezes. E a mediana é o valor central, tá? Organiza em forma de Hall. O que é forma de Hall, professor? Em forma crescente ou decrescente, tá? Isso é um Hall. Então, você organiza em forma de Hall. Quando você vai organizar, tipo, as pastas dos alunos do colégio, você coloca todos em ordem alfabética. Então, esse é um Hall, tá? Colocar em ordem alfabética. E aqui você vai colocar em ordem crescente ou decrescente. E aí você vai encontrar o valor no meio. Se o valor do meio for 2, ou seja, se for par, ou seja, tiver dois números no meio, então você faz a média aritmética deles. Você soma os dois e faz a média aritmética. Tá bom?
exemplo aqui para essa mediana, se você tem os valores 3, 4, 5 e 6, e o valor 7, 8, 9, aqui o valor que está no centro é o 8. Então, essa é a mediana. Nesse caso, nós temos dois valores que estão no centro. Então, você tem que fazer a média deles. Né? Vai ser 4 mais 5, dividido para 2, que vai dar 4,5. Então, 4,5 é a sua mediana. Tá bom? Já fizemos o exercício 1 da nossa em classe. Quem não estava, deu a resposta A, tá bom? Deu a resposta A, branca aí de número 6. Então, exercício 1 aí, já anota a resposta aí, letra A. Vamos fazer o exercício 2. Alguém, por favor, pode ler o exercício 2 para a gente? As notas de 8 alunos numa prova de matemática foram escritas pelo professor numa tabela como a que segue. Sabe-se que a média aritmética dessas notas é 8,2. Considerando a nota dos 8 alunos, é correto afirmar que a nota do aluno G é... Ok, então como a gente tem 8 alunos aqui, nós vamos fazer a média aritmética desses 8 alunos. Então vai ser 6,5 mais 10 mais 8 mais 9,4 mais 8 mais 6,4 mais x mais 7,4. Tudo isso daqui dividido para 8, ou seja, são 8 notas. E aí, nesse caso, ele pergunta aqui, tá a nota desse aluno G, né, que é a nota que está faltando. Tudo isso aqui, ele disse que a média dele foi 8,2, ó. Sabe-se que a média aritmética foi 8,2. Então, tudo isso aqui vai dar 8,2. Tá bom? Somando aqui, ó, 6,5 com 10, com 8, com 9. Eu vou passar também esse 8 multiplicando lá, então vai dar x mais igual, ó, x mais esse valor que eu vou somar aqui, e esse aqui vai ser a multiplicação cruzada. Oi? 55,7. 55,7. Eu sou mais certo. Não, tá certo. 8 vezes 8, 64. 2 vezes 8, 16. 65,6. Que foi a multiplicação aqui, ó. 8 vezes 8 lá. Aqui embaixo tem o número 1 e você vai fazer cruzado aqui. Então, aqui 55,7 vai passar subtraindo. Então, eu tenho que essa nota X que eu estava procurando é 65,6 menos 55,7. E dá um total de x é igual a 9,9. Tá? Acompanha o cálculo aí. Aí tem algumas respostas aqui. A nota G do aluno, ou seja, podemos considerar que essa nota que estava faltando, que a gente chamou de G, tá? A nota G que estava faltando é igual a moda. Qual é a moda dessa amostra aqui? É 8. 8. É 8. A moda é 8. Porque é o valor que mais aparece, né? 8 aparece aqui, 8 aparece aqui. A nota G é inferior a 9,8? Não, também é falso, né? Porque deu 9,9. É superior ao valor da mediana? Então vamos fazer a mediana aqui. 6,5. Temos que colocar em rol, tá? Fazendo a mediana. 6,5. Próximo valor é... Primeiro é 6,4. Opa, primeiro é 6,4.
Vamos fazer aqui mediana. O primeiro valor é 6,4, 6,5, 7,4, 7,4, 8, 8, 9,4, 9,9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Vamos ter que achar o valor que está no meio. O valor central, ele vai estar bem aqui, ó. Como são 8 valores, então você tem 3 valores para cá e 3 valores para lá. Então os valores centrais ficaram esses daqui, ó. 8 e 8. Então 8 mais 8 sobre 2, mediana 8. A resposta C é, ele é superior à mediana? Verdade. Tá? A resposta C, superior à mediana. E mais a resposta D, inferior à média aritmética das outras 7? Não, né? Não é inferior à média, porque a média já deu 8,2. Tá? 8,2. E aí ele coloca aqui que é inferior à média? Não, o valor 9,9 é superior à média. Tá? Mesmo tirando esse valor de x, ainda vai dar superior à média. Então é superior à mediana, letra C, essa é a nossa verdadeira, tá bom? Vamos para nossa próxima... você pode ver que são questões bem simples, bem legais de ser feitas, tá? Nossa próxima questão... Técnicos do órgão de trânsito. Outra pessoa pode fazer a leitura para a gente da questão número 3, por obséquio. Eu dei. Então tá bom. Sim. Técnicos do órgão de trânsito recomendaram velocidade máxima de 80 km por hora no trecho de uma rodovia onde ocorrem muitos acidentes. Para saber se os motoristas estavam cumprindo as recomendações, foi instalado um radar móvel no local. O aparelho registrou os seguintes resultados percentuais relativos às velocidades dos veículos ao longo de 30 dias, conforme o gráfico abaixo. Ok. Tem mais um pedacinho aqui embaixo. Determine... Determine a média de velocidade em km por hora dos veículos que trafegam no local desse período. Ok. Tem que a média aritmética das velocidades desses veículos aqui. Tá bom? Então, cada um dos veículos tem uma certa frequência. Ok? Então, o que a gente tem aqui? Quantos veículos primeiro trafegaram aí, nessa rodovia, e qual foi a velocidade de cada um desses veículos, tá bom? Então é isso que nós vamos olhar agora. Ao olhar o gráfico, fica bem fácil para a gente identificar isso. Então aqui a gente vai fazer uma média aritmética ponderada, tá? Uma média aritmética ponderada. Nesse caso, da média aritmética ponderada, você tem exatamente aqui, ó, 50 em relação a 5, ó. Tem 5 veículos E, professor, que andou... Oi, pode falar. tem porcentagem dos veículos ali. Visto. Aí daí... continua. Lembra que a gente pode considerar os nossos 100%? Sim, não? Sim. Sim? Então tá. Sempre que você não sabe quanto que é o valor, você considera os nossos 100%. Então vamos lá, ó. 5 veículos trafegaram a 50. Então 5 trafegaram a 50. Mais
15 trafegaram a 60, mais 20 trafegaram a 70, mais 30 trafegaram a 80, mais 20 trafegaram a 90. Deixa eu puxar só um cantinho aqui. Mais 20 trafegaram a 90. E mais 10 trafegaram a 100. Tudo isso daqui vai ficar dividido pelos pesos, ou seja, os valores que a gente colocou como valores multiplicativos. Então vai ficar 5 mais 15 mais 20 mais 30 mais 20 e mais 10. Ok? Fazendo as multiplicações, Em cima vai dar 7.750. 7.750. Embaixo, 20, 40, 70, 100. É isso mesmo, né? 100, né? Isso, 100. É. 7.750 dividido para 100, logo a nossa média ponderada, então x tracinho, que é o símbolo da média, é igual a 77,5 quilômetros por hora. Ok? Beleza? Muito bom. Então, esse aqui foi um dos exemplos para a gente fazer de veículos que trafegaram aí nesta rodovia. Ok? Em relação a esse percentual aí. Observe que não houve mudanças, não houveram mudanças, certo? Se a gente usou 100%, que é o nosso 100, e a partir daí nós colocamos o número de veículos. Bem simples, bem legal também de fazer.